Caro telespectador, eu converso aqui no Boletim da Câmara com a escritora e cantora Rosilane Aparecida Gonçalves, mais conhecida como Rose Gonçalves, que vai conversar com a gente, ela que tem um exemplo, que é um exemplo de superação. Qual que é o seu trabalho mais recente, né, na área da literatura? O meu trabalho mais recente é um livro infantil, Zezinho e as Ruas de uma Capital, e um livro de autoajuda, Vivendo e Tentando Aprender. Esses dois eles foram lançados em 2009. As limitações físicas, o que elas mudaram a sua vida, né? Você era uma cantora, tinha uma outra vida, e depois de um problema físico, você teve que se readaptar e começar uma outra etapa da sua vida. Conta essa história para a gente. Olha, tudo começou quando eu descobri que tinha hérnia de disco e fiz 3 cirurgias, coloquei pino, mas devido à medicação que eu tomava para isso, aconteceu que houve uma necrose nos ossos. Então, no quadril, no joelho esquerdo, braço direito, nos dentes. E então, devido a isso, a proporção do problema foi maior e eu fiquei totalmente acamada. Já tem 4 anos que eu só fico na cama. Eu não consigo me sentar, né? Então, é uma situação complicada. Mas a gente tem que aprender a reviver, vamos dizer assim, né? Mudar totalmente o seu jeito de vida, que o meu, pelo menos, era muito agitado, viagens, eu dava aula, eu cantava, e você parar de repente é muito complicado. Você vai aprendendo, você tem que ir dominando tudo isso internamente, tentando não levar para um lado muito assim de reclamação, porque não vai resolver. Então, a cada dia você vai aprendendo um pouquinho. E eu coloquei o meu lado B em ação, né? Que eu parei de cantar, eu trabalhava dando aulas, eu já fui repórter. Então, depois de ficar na cama, eu coloquei um outro lado em ação, que é escrever, né? E faço trabalhos manuais, essas coisas por aí. Como é que se dá o seu processo de criação? Olha, simplesmente a ideia aparece. A ideia aparece, eu pego a caneta e vou escrevendo. Esse livro, por exemplo, o Zezinho, o primeiro capítulo saiu como um conto, um simples conto. E eu fui vendo que daí eu poderia crescer, né, a história, ir para outros lados, e foi assim que saiu o livro. Ele conta a história de um menino de rua, que ele passa por muitas experiências, e eu falo muito sobre droga, sobre estupro, mas de uma forma bem simples, bem tranquila, para crianças, para adultos, e para que possa entender e não assustar, porque esse tipo de coisa assusta, mas acontece. Então, para que todo mundo possa entender numa linguagem simples, sem assustar, e poder passar isso para a criança, para ela também ficar sabendo o que isso significa, o que é isso, né? Essa violência que a gente vive. O que é literatura? O que ela representa para você nessa etapa da sua vida? Tudo. Porque, além de escrever, ler é muito importante. E o Brasil, no geral, precisa muito de cultura. Então, lendo e escrevendo, você está promovendo um pouquinho, nem que seja 1% de cultura para ajudar. Então, nessa fase da minha vida, ela representa tudo, porque eu também consigo colocar para fora muita coisa, externar de uma outra forma aquilo que eu parei de viver, né? Eu direcionei para um outro lado. Então, para mim, representa tudo. Como é que você, numa cama, divide o seu dia? Como é que é a sua agenda diária de atividades?
Primeiro, eu tomo muito remédio, porque eu sinto muita dor, né? Mas, enfim, eu escrevo, eu monto o jornal que eu fundei, o Informativo JG, aqui do bairro, tem colaboradores, além dos patrocinadores que nos ajudam. Eu faço trabalho manual, eu bordo, faço pano de prato e muitas coisas. E escrevo, eu vou dividindo, porque isso cansa, né? A dor ela é 25 horas por dia, então eu me canso. Mas, mesmo assim, cansada, eu não deixo ficar... Eu não fico presa. Eu fazendo alguma coisa, eu esqueço um pouco da dor e consigo chegar no final do dia, às vezes até pensando, nossa, eu não fiz aquilo, não deu tempo. Né? É mais ou menos por aí. Fala um pouquinho sobre o seu lado jornalístico, né? Você edita um jornal de bairro. Como é que surgiu essa ideia e como é que se dá esse processo? Essa ideia surgiu exatamente nesse ponto aí. Eu preciso fazer mais coisas para eu sentir menos essa dor. E eu sempre gostei muito dessa área jornalística. Eu já fui repórter em Patos de Minas, cidade que eu morei. O meu marido era de lá. E eu tive a ideia, passei a ideia para algumas pessoas, a ideia foi crescendo, crescendo. E o Informativo agora já tem 3 anos. E tem os colaboradores, pessoas que mandam texto, que ajudam bastante, tem o pessoal que distribui, e tem as pessoas também que patrocinam, que é muito importante, que são pessoas do bairro e de fora do bairro também, mas que acreditam no nosso trabalho. E o jornal é sem fins lucrativos. A questão dos patrocinadores é apenas para pagar gráfica, pagar quem entrega, essa coisa assim. É mais por prazer mesmo. Fala um pouquinho também para a gente sobre suas atividades, outras atividades manuais que você desenvolve para preencher o seu tempo. Então, eu sempre gostei muito de bordar, fazer crochê, essas coisas assim. Então, eu faço panos de prato, caminho de mesa, bijuterias, e faço tanto para vender como para doação. Eu costumo fazer doação para casas que necessitam, né, e para ajudar as pessoas, e faço para vender também, que eu preciso para comprar material, né? Mas isso, para mim, é o outro lado também que eu falo, para distrair a minha cabeça do problema. Porque eu acho que é isso que é importante. O ser humano ele precisa de ocupação e precisa de objetivo. Então, você tem que ter um objetivo. Por exemplo, o artesanato, eu faço para vender e doar. Se eu fizesse só por fazer, a coisa não seria interessante, porque eu não ia ter um estímulo. Né? Então, sabendo que eu quero vender, que eu quero doar, aí sim eu vou ter aquele estímulo para fazer mais. A mesma coisa é a questão dos livros. Eu escrevo porque eu gosto muito e também quero vender os meus livros. Então, tem um objetivo. O jornal é promover uma união no bairro, sabe? O bairro Jardim Glória é uma pequena cidade dentro de Lavras. Então, se eu pude fazer isso e posso ajudar dessa forma, então é isso que me move. É saber que eu tenho um objetivo. É cada dia acordar e falar, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou ajeitar aquela matéria que vai entrar no jornal o mês que vem. Então, isso é que me ajuda a matar um leão a cada dia. Qual que é o grande sonho da sua vida nessa etapa? Conseguir levar, principalmente esse livro, Zezinho, assim, ampliar, sabe, para outros lugares, porque aqui em Lavras nós já tivemos experiências muito boas com ele. Em 2009, eu consegui patrocínio de algumas pessoas e nós fizemos doação desse livro para 2 turmas na Escola Francisco Salles, e eles fizeram um estudo sobre o livro. E as crianças adoraram. E elas fizeram uma visita, vieram aqui, eu fiquei muito emocionada, foi muito bom. Inclusive, me perguntaram se teria uma continuação, né, da vida do Zezinho. Então,
eu acho que, nesse momento, o meu maior sonho é que esse livro siga um caminho mais aberto, sabe? Tanto aqui dentro de Lavras como fora, quem sabe, né? E tenho também um outro livro que eu já comecei a escrever, que é sobre a minha vida depois do problema de saúde, e contando assim várias etapas, vários momentos que acontecem, por exemplo, de uma visita, de uma viagem de ambulância, sabe? É uma primeira parte contando até o como que chegou até aqui. E a segunda parte falando sobre isso, o que acontece numa viagem de ambulância, as dificuldades, as coisas engraçadas, visitas que te falam coisas assim fora do comum. E o livro, o nome dele é Venha Me Visitar, mas não me deixe deprimida. Okay. Eu deixo um espaço para você fazer sua mensagem final. Agradeço por nos receber, né, e dar essa lição de vida para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar contando um pouquinho da minha vida, né? E a minha mensagem é que as pessoas, principalmente os jovens, que tenham sempre um objetivo bom, que queira alcançar, que sonhe com alguma coisa. Que isso é que move o ser humano. E que sonhe com coisas boas. E que queira conseguir coisas boas. Que, às vezes, tem muita gente com saúde, andando, com pés e mãos, que podem fazer muitas coisas e não fazem nada. Então, assim, a minha mensagem, faça alguma coisa. Seja feliz, faça os outros felizes e tenha um objetivo. Porque também o tempo passa de qualquer forma, parado ou em atividade. Muito obrigado pela sua participação, tá ok? Aureliano Borges para o Boletim da Câmara.